E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Meu amigo, se você não é inscrito, se inscreva logo. Vai lá no botão e bota inscrever-se e pronto, acabou. Venha fazer parte desse canal, muito legal. Sim, o tema de hoje, vamos lá, sem perca de tempo. Malabarismo retórico. Manipulação dos textos bíblicos. Os malabaristas da fé. Contorcionismo mental, como fazer para não perder a fé? É um tema complexo, mas vamos começar aqui e já voltamos. Vamos fazer a nossa abertura, né? É isso aí, retornamos com essa abertura maravilhosa. Sim, pessoal, o tema de hoje é um tema muito legal, mas antes eu vou falar quem foi que me mandou, por que mandou. Um amigo me mandou um recado pelo Face e depois me mandou pelo WhatsApp o seguinte: Adelmo, primeiramente ele falou que está retornando para a igreja. Amém por isso, né? Ele botou o seguinte aqui: Adelmo, boa notícia, estou retornando para a igreja. Depois de muita besteira, de ter bebido em vários locais, percebi que realmente há manipulação em todo local. Então, por que só estou reclamando da igreja? Sendo que eu me sinto muito bem com os amigos que lá deixei, com os irmãos. Alguns hipócritas, outros não, mas eu gosto de todos eles. Eu também diria a mesma coisa. Percebi que na verdade só são jogos retóricos e malabarismo que por um lado ou outro não tem, não se sustentam totalmente os seus fundamentos e cabe minha escolha. E eu escolhi voltar para a igreja. Pronto. Nota 1000. Gostei de você, corajoso. É claro que seus amigos da faculdade vão lhe pegar, seus professores, e aí vai. Mas ele botou uma ressalva para a gente ler. Mas gostaria de deixar bem claro que eu não curto muito esses malabarismo retórico, manipulação dos textos bíblicos, que são usados da forma e do momento que a pessoa necessita. Os malabaristas da fé. Com todo esse contorcionismo mental, como fazer para não perder a fé? Então, é esse que é o nosso tema. Então vamos entrar aí nesse assunto. Né? Primeiramente, estou aqui com essa camisa da SMHB, Sociedade Missionária de Homens Batista. Quem é das igrejas tradicionais batistas já sabe do que eu estou falando. E essa camisa nova, né? Ela tem umas três que eu gosto, das mais antigas, mas eu não pedi na época para fazer e agora para fazer vai dar trabalho, né? Vou fazer depois para mim, avulso. Mas essa daqui chegou hoje, eu gostei dela, né? E eu já tô usando, porque eu usei logo, sei lá se eu vou estar vivo amanhã, quem for usar depois já vai pegar usada, que é assim que a vida funciona. Sim, gente, vamos lá. Não tem muita delongas, que é muito tarde. Primeiramente, eu não estou fazendo muitos vídeos, como estão me pedindo, porque eu estou trabalhando muito até meia-noite. E eu estou ficando muito cansado. Até eu terminar essa demanda de documentos, eu preciso dormir tarde. Então, vamos entrar aqui nessa seara. Como o nosso colega falou aí, ele retornou para a igreja. Por quê? Ele achou que fora da igreja tudo era um mar de rosa. Que a igreja era manipuladora, que a igreja era carrasca, que tudo
é ruim, nada presta, e que lá fora tudo é um mar de roda. Ele descobriu que é normal, que é dos seres humanos mesmo, que não é só na igreja não. Fora vão fazer contorcionismo de outros assuntos, e que vão usar sim as situações de acordo com suas necessidades, coisa que na igreja faz e que lá iria fazer do mesmo jeito. Qual a novidade disso? Nenhuma. Eu estou falando isso todo dia aqui. Quando você cai nessa basófia, você se dá mal. Agora, é claro que eu sou do tipo que estou sempre dizendo aqui que a sua convivência na igreja ela deve ir por outro lado. Você está numa igreja que você gosta dela. Eu estou na igreja batista, da Convenção Batista. Como diz o povo, o poço de gelo, a igreja dos velhos, que é a igreja tradicional. Mas eu que optei por isso. Eu tô lá desde meus 5 anos. Eu não fui arrastado por pai e mãe. Fui levado por um vizinho ou outro. Eu gostei. Até hoje eu tô lá. Me batizei. Fui criado lá. Fiz todos os postos. Fiz embaixadores, GAN. Tô na SMHB. Eu tô fazendo 40 anos agora. Eu fiz várias coisas. Eu tô 35 anos da igreja. E não é porque pai, mãe e família tá lá. É porque eu quis ficar. Que lá não está meu pai, minha mãe e minha família. E o que é que acontece? Eu, com 12 anos, eu descobri que eu estou num lugar que tem um estatuto. E eu me submeti a esse estatuto. Simples assim. Que eu descobri que se eu viver bem naquele estatuto, eu posso conviver mais tempo com aquele grupo que eu gosto de conviver. Então, um grupo que tem pessoas hipócritas, que tem pessoas legais, que tem pessoas chatas, que tem pessoas ignorantes, tem pessoas que são amor de pessoas, tem pessoas politicamente corretas, mas eu gosto deles desse jeito. Eles gostam igual de mim? Não sei, mas não precisa, né? Essa é a primeira questão. Outra coisa é você se submeter porque você quer. Eu sei que as regras daquela comunidade são essas. Ah, eu não gosto daquela igreja porque tá mentindo que a Bíblia disse isso, mas a Bíblia não fala. Gente, ó, primeiramente, vamos lá botar os pingos nos is logo. A igreja, ela não tem um problema porque ela aceitou a Bíblia, não. É porque ela fez um estatuto e disse que esse livro, que é a Bíblia, é a regra de fé e prática. Não é porque caiu do céu. Alguém trupicou lá numa janela e veio esse livro caindo, caindo, rolando, que nem era assim, capa dura, e bateu pá na cabeça de alguém, e alguém falou, ui, Deus mandou usar. Não foi isso, não. A igreja sentou no início da fundação, criou um estatuto e lá diz que vai usar este livro como regra de prática e fé. Por quê? Porque foi lido esse livro, antes foi lido esse livro, e observou-se que eles queriam viver desse jeito. E tinha momentos que eles não querem viver do jeito que está aqui, eles vão fazer uma pescagem de coisas que quer usar. Simples assim. Não precisa criar um problema. Então, então aquela igreja diz que a Bíblia vai ser a regra de prática e fé deles. Então é por causa disso que ele está usando a Bíblia. Não é porque alguém saiu do céu, chutou e disse que é. Esse é o primeiro problema. Outra questão. Como eu falei, a manipulação em qualquer lugar. Não vai ser só na igreja. O interessante é você não ser um religioso chato. Porque você vai acabar caindo no erro. Outro problema que existe na religião hoje em dia, além do, como diz o povo, os fundamentalistas, tem também a galera que essa é mais chata, que é a tal da galera progressista, que também está dentro da igreja. Mas tem que aceitar todo mundo dentro da igreja. Mas os progressistas são chatos porque eles caíram no engodo agora que eles vão ter que ser mais santos do que os fundamentalistas, mas dizer para o povo que eles também não são fundamentalistas. Eles estão dando um curto-circuito na mente deles. Mas vamos lá. Vamos falar dos malabarismo, né, do texto bíblico que a turma faz. Né? Então essa que é a pergunta. Ele voltou, mas ele não concorda com isso. Mas ele quer voltar para a comunhão com os irmãos. Mas ele sabe que isso acontece. Então vamos lá. Ele quer falar sobre o malabarismo retórico. Manipulação do texto bíblico. Vamos lá. De que é que ele está dizendo em si? Ele está dizendo daqueles textos que você lê hoje e diz que é para uma coisa, mas quando é para você não se aplica.
que há sim, nas igrejas, em qualquer lugar, há um malabarismo, sim, retórico. E daí? Vamos supor, o livro de exemplo de Números, ou de Deuteronômio, que vai condenar a prática da relação entre homens, ela vai condenar práticas também que as pessoas que estão na igreja às vezes fazem. E elas, às vezes, elas excluem essas partes e só deixam a parte que acham que é pior. Realmente, há um malabarismo para usar o texto de acordo com o que queira. Mas só que tem uma coisa, vamos e convenhamos. Você não é nenhum idiota. Se o cara lê o texto de Números, um exemplo, lê o primeiro versículo, o segundo versículo, o terceiro ele pula, o quarto ele pula, o quinto ele volta. Você pode muito bem falar, meu irmão, vem cá. Essa legislatura aí, essa legislação que estão passando aí, você vai usar tudo ou não? Não, mas por que não vai usar esse agora? Não, porque eu não quero, tem que saber explicar. É só você chegar e perguntar. Agora, para a prática da boa convivência, como você falou, você saiu da igreja, você perdeu dias fora da igreja, porque você gosta da comunhão. Eu mesmo gosto dos irmãos da igreja. Não todo mundo 100%? Não, vai ter uns lá chato que talvez não goste de mim, vai ter uns que gosta demais, tem uns que puxa saco, tem uns que não puxa saco, tem um que quer criar uma celeuma. Mas é o meio do lugar que é daquele jeito, e eu quero ficar naquele lugar desse jeito e acabou. Agora, eu só preciso ser muito inteligente e saber separar as coisas. E isso aí eu sei separar e você deve saber separar. Entendeu? Agora, assim, é aquela questão na Bíblia, tipo assim, em Jó, quando fala dos filhos dos homens que chegou ali na Assembleia e foi Rassatã, e foi o adversário, as pessoas dizem que ali foram os filhos de Deus foram quem? Os anjos, os Malahim, né? Os mensageiros. Mas no livro, mas quando chega em Gênesis, é o mesmo termo, a mesma situação, que diz que os filhos dos homens se enrabicharam ali com as filhas, filhos de Deus com as filhas dos homens. Eles não vão dizer que são anjos, eles vão dizer outra coisa, vai dizer que é a geração de Sete, de Caim. Por quê? Porque ele usou argumento de acordo com o que ele bem quis. Quando, na verdade, no texto original, dá outra intenção. É uma questão chata, é uma questão chata. Tirando isso, tem outras situações que o texto diz claramente. O texto de Êxodo diz que Deus endureceu o coração do faraó, para que o faraó não deixasse o povo sair. Talvez para que o povo entendesse o que ele queria e por um cansaço eles fossem lá e servissem a Deus. O que é que a pessoa vai fazer? A pessoa vai dizer que não, o faraó fez isso, ele vai usar todo um argumento teológico chato, mentiroso, para falar essa coisa que depois de ser muito simples. Não, Deus que quis endurecer porque ele quer endurecer mesmo, ele quer fazer teste e prova das pessoas. E foi isso que aconteceu. As pessoas saíram de lá, não passaram no teste e morreram no deserto. Pronto. Mas quando a pessoa está com raiva, ela diz que não é isso. Mas quando ela está com raiva dos irmãos, talvez, na mensagem dela, ela chega, aí Deus deixou todos morrer no deserto. Aí você olha, ô seu filho de uma égua, você não disse lá que não era isso? E por que agora é? Aí é nessa hora que ele vai fazer o malabarismo. Ele vai falar, não, porque o escritor tal. Mas aí, gente, é aquela questão. Você sabe que isso é migué. Porque um teólogo falou, isso não está dando validade ao que ele disse. Isso não vai dar validade. É porque Charles Spurgeon falou. E daí? Charles Spurgeon é um ser humano. Por acaso, ele tem um selo do céu que desceu e diz que é ele que vai dizer a interpretação real daquilo? Claro que não. Então, tem esses casos. Um caso mesmo que há um contorcionismo e na verdade, há um malabarismo. Vamos supor, o texto de Abraão é complexo. Eu sempre estou falando Abraão. Eu tenho uma visão diferente sobre Abraão, né? Sobre Abraão, sobre Ló.
Mas toda vez que eu leio, eu até parei de falar isso, né? Eu até parei de falar. Porque nem todo mundo lê o texto e tem essa dimensão. Toda a tradição de Abraão, quando você começa a ler, Abraão começa a invocar Elohim primeiro, El Shaddai, e depois ele invoca Yahvé. Mas ele encontra Deus geralmente ali, naquele território de Manre, né? Outros falam Moré, a mesma coisa. Naquele território, ali tem umas árvores sagradas. E quase todo lugar que Abraão está, tem uma árvore, ele está debaixo de uma árvore. É o culto. É um culto agrário, basicamente. É um culto agrário. Que na cultura politeísta, ali é uma deusa, na verdade, né? Então não sabe o que é. Eu digo, por quê? Porque nos outros textos da Bíblia diz que ali é uma deusa. Que é um culto agrário. Mas as pessoas ignoram que Abraão está sempre debaixo de uma árvore quando encontra Deus. E que Deus é um ser humano que vai conversar com ele. E que, pasmem, Deus faz uma promessa para Sara que ela vai ter filho. Então, é o culto de fertilidade lá no fundo, basicamente é a mesma característica do culto de fertilidade. Mas a intenção do que o narrador quis mostrar é outra. Aí sim, aí é outra questão. Eu posso mostrar a perspectiva, porque o narrador continuou. O narrador continuou usando essa figura porque, querendo ou não, são as tradições de Abraão. E ele não pode ignorar isso. Já que ele quer usar o Abraão, ele precisa continuar. Mas aí ele vai sim trazer o argumento do templo e tal, 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 tal. Vai dar um somebody love, sim. Ah, esse contorcionismo. Mas você lendo sabe que Abraão fez aquilo. Abraão levanta aquelas pedras ao altar e faz o sacrifício. E é assim que funciona na Bíblia. E acabou. Outro contorcionismo que realmente acontece é que é assim. O perdão não é perdoado, digamos assim, no Velho Testamento. No Velho Testamento, há uma prorrogação daquela culpa para que você não morra. Porque você deveria, a partir do momento que Adão e Eva pecou, eles deveriam ter batido as caçuletas e ter jogado 7 palmos de terra e umas pá de areia em cima deles. Eles tinham morrido. Só que, por uma intervenção divina, Adão e Eva não morrem. Por quê? Porque ele vai lá e faz um sacrifício substitutivo. Então, Abraão vai todo. Adão e Eva, Adão e Rava, e Adão e Eva, Ravá parece, né? Esse nome. É tanta vez que eu lembro esses nomes que até embola a minha mente. Adão e Eva, o que que acontece? Eles todo ano vão ter que fazer aquilo, até o dia que não funciona mais aquilo, eles morrem. No Velho Testamento funciona dessa maneira, aquela prática. Isso quer dizer o quê? Isso está dando uma alusão que o Templo de Jerusalém estabeleceu que se deve ter anualmente uma, uma prorrogação da vida das pessoas através daqueles sacrifícios que são levados ali no templo, no dia de Yom Kippur. Ah, Del, mas eu não quero que seja assim, porque eu vejo pelo Novo Testamento. Sim, mas você não tem que ver, é daquele jeito que está ali. Agora, você deveria ser mais honesto, ó, pessoal. Eu quero usar esse texto para dizer que aqui eu estou cobrindo o pecado, mas é dessa maneira, que há um pecado substitutivo, que Cristo é o Cordeiro e aqui é uma, como diz Alain, uma prefiguração. Mas você vai dizer isso para as pessoas que você está fazendo essa conjuntura. E nem todo pregador consegue fazer isso. Ele acha que se ele falar isso, ele vai perder a autonomia, a credibilidade. Esse que é o problema. Então, esse é um dos malabarismos e contorcionismo que acontece muito na Bíblia. Outra coisa, eu até falei, mas foi com o Alan mais cedo, eu até falando, Alan, na Bíblia, um rapaz me perguntou, eu até respondi. Ele foi ler Juízes 19 e falou assim, Adelmo, você já leu Juízes? Eu falei, já, tudo de Juízes eu gosto. Para mim, Juízes são fatos reais que aconteceram, não do jeito que está narrado, mas os assuntos são reais, e que eles foram retroprojetados até para o livro de Gênesis e para outro livro. Com certeza foram.
o, a narrativa do juiz é uma narrativa muito interessante que precisa ser vista. Ali ele mostra quem é que estava em qual território, quem era quem, por que aquilo aconteceu. Então, essa questão de você ter um viajante que chega de noite numa cidade desconhecida e que vai passar a noite numa praça, mas que alguém quer fazer o mal, e aí tem alguém que coloca eles para dentro de casa e chega aos moradores da cidade e quer estuprar aquela pessoa. Essa narrativa não é única de Sodoma e Gomorra, não. É pelo contrário. Inclusive, isso é por minha conta. Aí, Adelma, eu não concordo com isso, porque aí você vai estar problema seu. É por minha conta. Eu penso dessa maneira. Posso pensar? Sodoma e Gomorra, você vai ver uma situação do levita que está de um lugar para outro e vai naquela região montanhosa de Efraim, né? E tá no território onde tem ali os benjamitas, né? Tem aquela turma ali. O que que acontece? A história é parecidíssima com a história de o enredo final, a trama é a mesma que está em Sodoma e Gomorra, a mesma cagada e cuspida. Mas a intenção de quem está contando é diferente, porque em Sodoma e Gomorra ele vai usar a questão dos parentes, o tio e o sobrinho, se separar para que o Ló não faça parte da promessa. Essa que é a verdade. A promessa Deus disse que ia dar só a Abraão. Ló está fazendo o que junto? Então vamos separar, vamos jogar em Sodoma e Gomorra e vamos tirar de Canaã. Pronto, é ali. Essa que é a questão. Mas no caso do Levita, tem um outro enredo. O Levita levou chifre da concubina. É o meu jeito de falar, né, pessoal? Ah, não. Ela deitou-se com outro homem e saiu com medo do Levita. O Levita foi na casa do pai dela buscar. É a mesma coisa, eu só estou traduzindo para o português do Brasil. A concubina deu corno no Levita com alguém, com os caras aí. Se ele tinha uma concubina, logo ele tinha uma esposa. Concubina é uma outra esposa que não é oficial. Se ele só tivesse essa, ela não seria concubina. Então esse levita vai com essa concubina, essa concubina dá chifre no levita. Então ela vai para a casa do pai, vai passando ali por Jerusalém, por Jebuse, e vai para casa do pai. Quando ela chega lá na casa do pai, aí o levita é apaixonado por ela, né? Não sei qual é o problema. Mesmo ela dando corno, ele quer ela, assim mesmo, e foi buscar ela na casa do pai. Chegou lá, o pai ficou uns dias lá segurando, porque o pai nunca mais tinha visto a filha. Então o pai queria aproveitar algumas horas, com alguns dias mais com a filha. Então ficou lá e ficou falando com o levita: fica mais um dia, fica mais uma noite, dorme de novo. E dorme e tal. E no dia que ele foi realmente sair, o levita ficou já angustiado, vão embora assim mesmo. E saiu, só que o levita saiu no horário impróprio, então ele ia passar por uma região que ele não conhecia muito, e naquela região ali já era tarde. E essa cidade ali, onde tem os benjamitas, essa galera é muito mal. Não tá falando dos filisteus de ninguém, tá falando dos benjamitas. Então essa galera é muito mal, e essa galera tá na região montanhosa de Efraim, para você ver como é que funciona a coisa na Bíblia. Então, o que acontece? Ele vai lá e vai dormir na rua ali. Aí vem um senhor e fala bem assim: ô meu querido, eu estou parafraseando, né, pessoal? Tem que ler lá tudo, eu não vou ler aqui tudo na íntegra agora. Juízes 19, abre a Bíblia e lê. Aí o que acontece? Ele vai chegar ali e aí o cara fala: não, você não vai dormir na rua. Você tá doido? Você dormir na rua e vão lhe estuprar. Vão lhe estuprar. Então ele foi e levou pra dentro de casa. Só que a galera que fica a galera que fica na fresta da janela olhando, bicho, ó, tem um cara novo ali, carne nova, ainda tem uma mulher também. Vamos pegar ele, só que entrou na casa do velho lá. Então esse velho, quem é ele pra mandar na gente? A mesma linguagem que foi feita com Ló. Quem é você que agora quer ser juiz sobre nós? A mesma coisa foi dito lá.
Não, você quer ser juiz sobre nós? Desse homem que a gente tem que estuprar ele. Aí o que é que o velho fala? Não, eu tenho aqui a minha filha e ele tem a mulher dele. A gente pode lhe dar para que vocês usem ela, mas não faça mal a esse homem. Ô, gente, não é o mesmo caso lá de Sodoma e Gomorra? Não, não Ló fala para os homens, não faça isso com esses homens, não quero os anjos. Não estupre não, eu tenho duas filhas. Resumindo, são duas mulheres. Cá são duas mulheres lá. A diferença é que na narrativa de cá, uma mulher é filha do velho e a outra é a concubina do levita. E na de Sodoma e Gomorra, as duas é filha de Ló. Se você não percebeu isso, você não leu Juízes. Então o que ele fala? Ele fala bem, aí os homens não querem, os homens querem carne nova, os homens querem carne nova. Então o que acontece? O levita, com raiva da concubina que fez ele perder tempo e o pai demorou segurando ele lá e já estava tarde, ele saiu, já estava todo ferrado mesmo. Ele com raiva dela jogou ela lá para os caras usar, porque não ia ser ele ou ela. E o levita foi dormir de boa e usaram essa mulher a noite toda. A turma é de Benjamim, daquela galera ali, daquela tribo. Você vê que não é só os filisteus, a turma que é malvada, essa turma também era malvada das tribos. Aí o que acontece? Eles usaram essa menina, que ela ficou exausta, que quando foi de manhã ela estava lá no batente da porta caída, e o levita acorda igual uma bela adormecida, cheia de viadagem. Ai meu Deus, quando abre a porta, coitadinha, tá lá jogada no chão. E ele fica, acorda, acorda. Ó, a pergunta do levita. Acorda, acorda. Aí ela tá morta, né? Então ele joga no cavalo e vai embora, pica a mula, vai pro lugar onde ele deve ir. E lembrando que tá passando por Jerusalém. E aí que tá o segredo das coisas. Aí esse levita leva essa moça embora. E quando ele leva essa moça embora, ele chega lá revoltado e pega essa moça e esquarteja ela, divide em 12 pedaços e manda para cada líder de uma tribo, inclusive essa tribo. E as outras tribos, sabendo disso, faz uma retaliação com essa tribo e fala para ninguém casar com ela. Aí uma outra tribo que é amiga usa o jeitinho brasileiro e faz uma festa tipo mascarada para que o povo case mesmo assim com essa tribo. Aí o que é que o narrador vai fazer? Nessa época em que não havia rei em Jerusalém, em Judá ou em Israel. O que quer dizer isso? Fazia tudo isso porque não tinha lei. Mas quando o rei entrou, isso acabou, que é mentira. Continuou. Pior ainda. Mas é a narrativa assim. Então, qual é a minha intenção? A minha intenção é falar o seguinte. A minha intenção é eu ter que entender que nessa narrativa e nessa está mostrando que os povos do Oriente Próximo, essa questão de o homem até estuprar outro, essa relação até homoafetiva, digamos assim, mas não no sentido deles querer ter atração por homem, e sim deles humilhar o outro, porque eles faziam isso, porque sexo é também uma arma de controle. A mulher usa para prender o cara, o homem usa para prender a mulher, o viado usa para prender o outro viado, o hétero que quer pegar do cara viado que tem dinheiro. Isso vai acontecer a vida toda. E o texto bíblico, ele nos alerta para essas coisas. Em vez de você ficar aqui mentindo, é melhor você falar para que as pessoas abram dos olhos. O texto do bíblico é muito bom, esse texto. Esse texto é muito bom. Aí a pessoa fica, as politicamente corretas. Ai meu Deus, ele esquartejou, Levita fez isso, a Bíblia tem textos perigosos, não deixe crianças ver. Por que não? Agora vai deixar eles ver aqueles filmes Todo Mundo em Pânico, aqueles que os caras esquartejam o povo, Jack Estripador, e não tem problema nenhum. A Bíblia que é problemática. E os crentes chatos que ficam fazendo malabarismo, não é mentira. Isso aí está querendo dizer outra coisa. Isso aí está querendo dizer que Deus tentou livrar. Vai vir aquela mentirada chata. Mas aí você sublima tudo isso, sabe que isso é mentira. Então o que acontece? Você precisa trazer o texto para a realidade correta. Na verdade, o que o texto quer dizer é que estava tendo uma desordem naqueles povoados porque eles ainda não eram povos tribais. E que a única maneira deles deixar de ser tão tribais seria botar uma ordem, que a ordem seria um poder opressor, soberano ali do rei, para que pudesse. Ele fala, naquela época que não havia rei.
Só que aí que está o pulo do gato. Se você... Eu falei com minha amiga Landa, eles não gostam. Eu falei com outras pessoas também. Isso é uma retroprojeção. Sabe por que é retroprojeção? Não é o cara de juízes que tá contando, não. Que tá, e não é, é alguém depois. E não é Moisés também, como tá nos outros. Sabe por que não é? Porque fala bem assim. Naquela época, quando havia cananeus nessa terra. Isso quer dizer o quê? Que quando ele fala naquela época, que é antes. Acorda, gente. Acorda pra vida. O texto já está dizendo. Ainda continua. Quando Jerusalém se chamava Jebuse. Então quer dizer que ele está numa cidade que já se chama Jerusalém. Isso quer dizer que está no período dos reis. Ou do sacerdote. Que a cidade já chama Jerusalém. Você acha que eles iam chamar Jerusalém antes de saber que chamaria Jerusalém? Ah, faça-me um favor. Agora, o que é que isso tira a sua fé? Não tira fé nenhuma. Você deveria muito bem usar esse texto da maneira correta. Então, o malabarismo retórico... Vou responder agora a pergunta aqui, ó. Contorcionismo mental. Como fazer para não perder a fé? Eu já disse no outro vídeo que a fé é o firme fundamento da coisa que espera e se não vê. E não das coisas que você espera ver, tem comprovação e bababá. Ah, pelo amor de Deus. Esse dia mesmo, um professor falou para mim bem assim, Adelmo, não há comprovação histórica de algumas passagens bíblicas, de Ezequias, de não sei quem. Eu falei, eu também acho que todos aqueles reis não existiram, ainda mais de Judá. Para mim, o de Israel há mais um caldo grosso que diga que essa turma de honra, essa turma de Acabe, todo existiu, claro que existiu. Antes de Acabe de honra, eu não sei. A gente fica naquela questão. Agora, o problema não é esse. O problema é que a turma da academia fica bem assim. Adelmo, mas no cilindro de Senaqueribe disse que ele humilhou Ezequias de Judá. Ora, gente, isso é tolo. É claro que Judá existiu depois, porque Judá não é Israel. E Judá não é a turma de Abraão. Judá é o povo que ficou ali naquele território. Acorda para a vida. E tem um versículo bíblico que vai dizer isso. Eu vou ainda abrir um versículo desse, vocês vão ficar barbarizados. Vocês não leram? Aquela turma de Judá é outra turma. E não precisa de negócio. Ah, é porque um especialista. Não. O especialista viu isso porque ele leu no original. E ele sabe do que está falando. Esse Israel Fickstein, tem aquele Mário Liverani. Ele está falando isso não é porque ele, eureka, eu achei uma coisa enrolada numa panqueca. Não, é porque ele sabe que na Bíblia está dizendo. O problema todo é que às vezes o crente fica muito no dogma da igreja e ele lê aquele texto e faz de conta que não leu. Ou até mesmo ele lê, mas a mente dele rejeita e ela deleta na hora. Ele está lendo ali, mas já está pulando no outro sem ele querer. Isso acontece. Mas no tempo em que Jerusalém chamava Jebuse. Ó, gente, acorda. Se alguém fala no tempo em que Jerusalém chamava Jebuse, isso quer dizer que ele está num tempo depois, dizendo que naquele tempo que a cidade de Jerusalém ainda nem chamava Jerusalém, aquilo aconteceu naquele território que era dos Jebuseus, que é cananeu, e que faz parte deles. Só que os israelitas e aquela turma são do território de Canaã, são cananeu, querendo ou não. Mas o povo judaíta não é cananeu. Por que não é cananeu em si? Tem mestiço cananeu ali dentro, mas não é cananeu. Por quê? Por causa de uma questão que está ali descrita no livro. E é um profeta que fala. Eu vou dizer que agora não vou. Fiquem curiosos e leiam. Então, essa que é a questão. Só que isso aí... Agora, vamos e convenhamos. Um pastor fala para mim, Adelmo, é o seguinte. Eis que estou à porta... Ele fala assim, Adelmo, eu estou pregando aqui, só que eu quero fazer um apelo. E eu vou usar aqui o Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Guarda o que tem. Jesus está batendo na porta do seu coração, meu irmão. Aceite e tal. Se ele lhe disser que ele está usando aquilo ali para fazer o apelo, não tem problema, porque ele usa para o que ele quiser. Você não precisa brigar com o seu pastor. Só que o texto, você sabe que ele tem um contexto todo. A carta precede a igreja. E quando ele fala que está batendo na porta, é porque aquela porta deixou ele de fora. Aquela igreja deixou ele de fora por alguns momentos. E ficou adorando
seduzido por outras religiões. Coisa muito simples. Na sua casa, se tem a Bíblia, você leia. Então essa que é a questão. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Então, tem aqueles casos também que a Bíblia, que a turma usa assim, né? Isso é pecado, não pode, não pode, não pode aquilo. Depois ele olha, não, isso aqui pode, isso aqui não pode. Uma vez, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, porque criança não vê meu canal, né? É para maior mesmo. Mas vamos lá. Na Bíblia, uma vez, uma pessoa falou um negócio perto de mim, falou bem assim, ó, Adelmo, o pastor falou que dentro das quatro paredes o casal pode tudo, que a Bíblia não interfere nisso. Aí eu falei, é? Mas como você fez uma mensagem tem poucos dias, já o cão lhe atentando, eu falei pra ele, já a Satã, o Satanás na origem, lhe atentando, seu adversário. Ele usou, você fez uma mensagem e disse que o texto que você estava lendo, ele falava sobre relações impróprias, que eram abominação. E por que agora não é abominação? Quer dizer que para as pessoas que você pregou era abominação, mas para você isso não é abominação? É claro que você não pode, segundo o texto bíblico que você está dizendo aí, você não pode fazer tudo, não. A relação sexual, se não for papai e mamãe, a Bíblia é contra, sim. E não vai abrir mão porque é para você. O homem deitar com outro homem achando que está dormindo com outra mulher é proibido sim, pelo Templo de Jerusalém, naquela retroprojeção do Decálogo de Moisés. Claro que é proibido. E pior, além do contorcionismo bíblico dos religiosos, muito, como diz o povo, fundamentalista, tem os progressistas, chato pra caramba, que esses aí são piores, são politicamente corretos, que eu não gosto. Todo envolvido na cultura grega. Ainda vem, não. Ali tem um coisa que diz que Jonatas e Davi tinham um caso que eles eram homossexuais. Ô, gente, vai procurar lavagem de roupa. Zeros. Isso aí é zero. Isso nunca existiu, não vai existir. Porque a Bíblia é proibida. Davi, Jonatas, quem for, dormir com outro homem com intenção. Não é dormir na mesma cama. Poderia dormir na mesma cama se tem uma cama só. Poderia estar sendo dois companheiros. Porque se um adoecer, o outro ajuda o outro. Mas na relação, um olhando o outro como se fosse um casal para ter relação sexual, a Bíblia é contra. A Bíblia é contra esse negócio de quatro paredes faz tudo. É mentira, a Bíblia é contra. A Bíblia é contra o filho se apossar das concubinas ou da mulher do pai sem que ele morra. Se ele morrer, vai estar autorizado. Coisa que a turma diz que não pode, mas que pode sim, na lei lá bíblica. Inclusive, tem leis bíblicas que diz que o cunhado pode ficar o cara pode ficar com a mulher do irmão se o irmão morrer e ela quiser ter filho daquela família para que haja mantimento para ela, porque naquela época os filhos que dão comida dos pais. Aí vem aquela mentirada do povo. Vai dar um malabarismo, vai pegar um bocado de coisa e vai se contorcer igual um corpo de elástico para desmentir um texto. Aí realmente, só que aí a culpa é sua. Se você sabe que isso é desse jeito, você lê a sua Bíblia na sua casa e veja que não é. Agora, isso não é para lhe privar de ir na sua igreja, vá para sua igreja. Você acha que eu concordo 100% da doutrina da minha religião? Claro que não. Tem um ponto, já falei várias vezes, não vou falar qual é para não criar celeuma. Mas tem um ponto-chave da doutrina da Igreja Batista, não é o batismo. Eu concordo com o batismo dela, eu concordo com um monte de coisa, mas tem um ponto, não é nada de dia de sábado, domingo. Isso aí para mim é babaquice. Tem um negócio lá, uma doutrina que inflamou todo o cristianismo, que dividiu em vários pedaços por causa disso. Essa doutrina eu não concordo, como diz a igreja. E muitas igrejas evangélicas também, não é só ela não, vai uma leva de igreja, tanto tradicional como renovada como tal. E causa confusão até hoje. Eu não concordo, eu não vejo o respaldo bíblico. Mas isso nunca me levou a brigar com o irmão de igreja. Por quê? Porque eu aceitei o estatuto. E o estatuto diz que ele ia usar algumas peças da Bíblia.
que isso era desse jeito que ia ser interpretado, e eu entendi muito bem, e eu tô lá, graças a Deus. Vou fazer 40 anos, 35 anos de igreja e tô lá com aquela turma, amém. Se você gosta dos seus irmãos, se você gosta da sua igreja, você acha legal ir para aquele culto, por que você vai se privar de ir? Aí vem o outro, a religião é um instrumento de manipulação e de controle social. E daí? Qual é o problema? Eu já falei aqui que no meu caso eu sei que é. Eu aceitei desse jeito. Eu quero que esteja desse jeito. Porque eu não posso fazer tudo que eu quero. Eu tenho que ter um limite. E eu estando naquele lugar, vou ter limite porque alguém vai apontar para mim, ó, Deus, está errado. É errado porque a Bíblia disse? Nem sempre é errado porque o grupo não quer que seja. E acabou. Ah, mas só que eles não são Deus para olhar a vida dos outros. Mas eu dei essa autonomia. Se você não quiser dar, você diz que não dá e sai da igreja. É muito simples assim. Ah, povo chato também. Então essa questão. Agora sim, há um contorcionismo. Eu falo direto. Há um contorcionismo e você precisa resolver isso. Mas aí você lendo a Bíblia, acaba esse problema do contorcionismo. Estão entendendo? Essa que é a questão que a gente precisa trazer. Esse dia eu falei com um amigo meu, eu falei, ele falou, Adelmo, Paulo e Tiago, eles se convivem muito bem, tem uma conciliação de Paulo e Tiago. Mentira, não tem conciliação nenhuma. A doutrina de Tiago é a do templo. Deus é o seu irmão. Se você não faz para o seu irmão, o seu próximo, você é mentiroso. E essa fé sua não vai para lugar nenhum. Só você dizer que tem fé e não faz nada, você vai descer ao tobogã para os quintos dos infernos. Já Paulo diz que não, porque pela fé, pelas obras, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo pelas obras. Tem que ser como Abraão, pai da fé. Aí vem Tiago e fala, não, pera ainda. Abraão, ele foi justificado a fé dele porque ele fez a obra que foi de oferecer o filho dele, sem contestar. Aonde é que isso é a mesma coisa? Aí vem o cara. Agora, isso tira a fé de alguém? Não, isso só quer dizer que Paulo é do partido dos fariseus, que cria em uma vertente que os outros não criam. E que a sinagoga e o templo estavam brigados na época de Jesus. Muito simples isso. Inclusive, Jesus profetizou contra o templo. Grande novidade nisso. Só que você não lê. E olha que eu não sou bom de Novo Testamento. Eu leio muito pouco. Eu leio pouca coisa do grego dela. Eu vejo mais do Velho Testamento. Mas ali dá para muito bem entender tudo isso aí. Então, o conselho que eu digo, obrigado, né? Você voltou para a igreja, fique firme na sua igreja agora. Vamos lá, né? Então, nós falamos isso aqui. Malabarismo retórico, manipulação dos textos bíblicos, os malabaristas da fé. Contorcionismo mental, como fazer para não perder a fé? Essa que é a questão. Eu aviso logo. Quando alguém vem para mim e fala bem assim, Adelmo, eu vou lhe mostrar uma verdade bíblica. Aí eu falo, olha, primeiramente, eu sei que é dogma. Eu aceitei, já começo dizendo. Agora, você quer discutir a Bíblia agora? Quero, então bora discutir. Porque, para mim, assim, você sabia que a humanidade... Sabia. Esse dia uma pessoa falou assim, Adelmo, mas a elite da igreja, a nata, a classe dominante da igreja, ela sabe do que está falando. Já a classe dominada, ela leva como tudo espiritual. É verdade isso? Às vezes é. Mas não é porque alguém está de má fé. É porque a outra classe, como diz você, dominada, ela é preguiçosa, ela não quer ler. Ela quer que entregue tudo de mão beijada. E isso não vai acontecer. Porque não é fácil que resolve as coisas assim. Não é muito fácil resolver isso. Agora você acha que eu vou me privar de estar na minha igreja, de estar com meus irmãos ali, de estar naquele conclave cantando os hinos que eu gosto? Eu adoro aqueles hinos ali. Sai fora que eu vou perder, porque alguém lê o texto bíblico diferente e faz malabarismo. Façam 1000 malabarismos.
Eu não fazendo, tá muito bem. Ah, mas a minha fé vai para onde? A sua fé deve ficar onde está. Se você tem fé nela como literal, continue. Se você tem fé nela como que precisa fazer análise, faça análise. E continue na sua fé, que é a sua igreja. A verdadeira religião é a que cuida do órfão e da viúva, não é isso? É, vai fazer a ação social. E para de encher o saco. E cresça. E é assim. Então é isso aí. Obrigado para você. Ainda bem que você voltou para a igreja. E a vida continua. Tchau, até a próxima. E esse é meu conselho. Continue lá, vá louvar a Deus. Eu acho que você precisa entender bem que Deus não é fácil. Antes de acabar aqui, como eu estou falando, se você é daquele progressista chato, que quer falar mal dos conservadores e dos fundamentalistas, mas você é pior ainda, para de encher o saco. Você quer complementar com a filosofia grega e com a ciência. Não vai casar, isso vai dar merda. Ah, aqueles animais gigantes marinhos. Não tem animais gigantes marinhos. Tanin é o dragão, que é uma serpente. Ian é o monstro do mar. É o Leviatã. É o Behemoth. Não tem nada de dinossauros lá. As carruagens de Javé, que vai o querubim transporta, não é disco voador chato. Você é um chato, não é disco voador, não é nada disso. Ali está provando que Deus pode ter mobilidade. Ele sai agora de Judá, de Jerusalém, e vai para Babilônia. Grande novidade, só você ler ali o texto. Agora, é uma visão super fantástica, é uma forma de contar super fantástica. Jesus falou para ter cuidado com os folclores, com as tradições, que você pode ser engambelado por elas. E eu vou deixar você ser, já que você não quer ouvir isso. Viva bem. Eu mesmo gosto dos irmãos, adoro muito meus irmãos lá da igreja. Como eu falei, eu não sei se eles é recíproco ou não, mas eu gosto muito deles, né? Eu tô lá esses anos todos, nunca tive esse problema. Ah, essa igreja não presta, a outra não presta, a outra não presta, tudo tá ruim, aquele pastor rouba, aquele outro pastor não rouba nada, passa fome, o outro é chato, o outro não rouba, não faz nada, mas é rigoroso, e fala só de diabo, e que fala de punir o povo, e blá blá blá. O povo vai inventar mil e uma coisa pra encher o saco, e a gente aqui não perde tempo com isso. Vai pra sua igreja, ore a Deus, que Deus tá em secreto, vê, e Ele te recompensará. Mas tem que orar com fé, sem presepada, e Deus vai ver tudo isso aí. Então, galera, obrigado aí. Fala mais sobre esse assunto aí. Eu posso falar depois sobre aquela coisa parecida ali, Juízes 19. Ah, esse povo era muito malvado, ainda bem que veio um rei. É isso que o povo queria que você entendesse, que deveria botar lei. Que na verdade, o lugar onde não tem lei estabelecida é uma bagunça mesmo e acabou. É igual ao Brasil. Todo mundo manda, os juízes fazem o que quer, a jurisprudência o povo acorda e diz que é desse jeito, interpreta tudo diferente, é assim. Por isso que por isso que para Judá se manter junto ali, não fazer igual a Israel, teve que fazer aquela lei para todo mundo fazer. Por isso que eu falo, é uma retroprojeção sim. Moisés escreveu? Não. O livro que de Moisés fala quando Moisés morreu. Então Moisés não estava vivo. Moisés não pode escrever morto. Naquela época havia cananeu. Sim, quando Moisés estava vivo tinha cananeu. Se alguém está falando, é alguém que está no templo quando volta da Babilônia. Ah, acorda pra vida. Então tchau, até a próxima, galera. Vamos ficar aqui. Até mais. Tchau.